Olá para você que está assistindo o nosso vídeo do curso Profissionalizante de Mecânica. Na aula de hoje, iremos aprender um pouco sobre a evolução das máquinas simples. Faça um bom proveito do vídeo e bons estudos! Na Idade Média, as primeiras armas e ferramentas produzidas pelo homem eram de pedra, madeira, osso e chifre. Para executar seus primeiros objetos, o homem descobriu que tinha que talhar a pedra, ou seja, dar seu acabamento ou forma final. Por exemplo, o sílex era o material mais comum para fabricar estacas, machados de caças, utensílios, perfuradores, entre outros. A descoberta e a utilização dos metais foi o segundo passo que o homem deu para melhorar as qualidades de suas ferramentas, pois o primeiro material que descobriu foi o cobre. O cobre era menos duro que a pedra, e com isso o homem soube que o cobre poderia ser forjado ou sofrer uma deformação a frio. Com a técnica mais conhecida de forjamento, o cobre, quando aquecido, fica mais fácil de se trabalhar, e por isso significou um grande salto na produção de ferramentas, armas, recipientes e até mesmo de joias. Além disso, a fundição de metais complementou para a produção de objetos com maior rapidez. Em seguida, com a exploração das minas, muitos outros metais foram descobertos, como por exemplo o estânio. O estanho com cobre surgiu a primeira liga metálica, dando-se origem ao bronze. E no decorrer da história surgiu também o ferro. O ferro também permitiu, com novos conhecimentos técnicos, grande aumento de produção, e aos poucos passou a substituir a produção de objetos ou utensílios como bronze, cobre e etc. É de conhecimento geral que até mesmo as máquinas mais modernas vieram de princípios descobertos pelo homem na antiguidade, como a alavanca, o plano inclinado e a roda. A alavanca, por exemplo, está presente em vários tipos de máquinas simples e servem para facilitar o trabalho quando é necessária uma grande força. O homem nas antiguidades percebeu que ao utilizar a alavanca como em forma de gangorra, era um meio mais simples de levantar um objeto com grande massa. Existem diversos exemplos de alavancas, como um martelo, um abridor de garrafa e até mesmo um interruptor de luz. Porém, existem três tipos apenas de alavancas: as alavancas interfixas, como tesouras, gangorras; as interresistentes, como abridor de garrafas e carrinho de construção; e as interpotentes, como pinça e o braço humano. Já no quesito plano inclinado, no geral é uma superfície plana inclinada em formato de rampa com um ângulo entre 0 e 90 graus, e provavelmente a máquina simples mais antiga no mundo, onde homens pré-históricos a utilizavam para levar algo mais pesado para um lugar mais alto. Além do fato de quanto menos inclinada for a rampa, menor é a força necessária. Porém, quanto menos inclinado, maior a longevidade do plano. E como exemplos nos dias de hoje, temos estradas na serra, caminhões cegonheiros, também contam com esse tipo de máquina simples para transportar carros. E hoje utilizamos em ferramentas simples, como ponta de pregos na ponta de chaves de fenda e no fio de corte de uma entalhadeira, por exemplo. Quando se fala de rodas, é algo muito comum e muito utilizado no nosso dia a dia, além de ser uma invenção antiga e importante na humanidade. Dizem que a roda surgiu em forma de roletes, onde homens nas antiguidades tinham que deslocar grandes cargas por um longo trajeto, e com o passar do tempo, as rodas foram se evoluindo para o que conhecemos hoje, onde ela tem diversas funções, como engrenagens e roldanas. Para que as máquinas funcionem, é fundamental existir movimento e que esse movimento seja transmitido a outros componentes, de modo a assegurar a continuidade do mesmo. A transmissão de movimento pode se fazer de várias maneiras, por contato entre duas rodas, roldanas, correias de transmissão, correntes e até por rodas dentadas. A transmissão de movimento, ela consiste em fazer passar um movimento de um determinado sítio de um mecanismo para o outro.
Para que exista transmissão de movimento, é necessário que uma roda seja condutora ou mandante e a outra conduzida ou mandada. Sendo assim, os mecanismos de transmissão permitem aumentar ou reduzir a velocidade e inverter o sentido ou a direção do movimento. Ou seja, a transmissão é a passagem de movimento de um órgão da máquina para outro órgão da mesma máquina, podendo ou não haver alteração na velocidade. A transformação do movimento baseia-se em alterar um movimento transformando no outro dentro do mesmo mecanismo. As engrenagens são constituídas por rodas dentadas que, de acordo com a sua forma e o modo como se encaixam, transmitindo e transformando o movimento. Isso significa que a transformação de um movimento é quando o tipo do movimento sofre alteração no mecanismo de transmissão, tendo como exemplo as engrenagens mais comuns que transformam o movimento, que são as engrenagens de dentes cônicos, a de dentes helicoidais, que têm formas de hélice, a cremalheira e entre muitas outras. Com o crescimento da população cada vez mais, começou a surgir novos recursos para a linha de produção. Para isso, o homem usou a força dos elementos da natureza. Foi então que construíram máquinas a tração animal. Animais como bois, burros, cavalos e mulas eram usados para trabalhar em moinhos. Logo em seguida, o homem começou a usar a roda d'água, que com a água batendo nas pás na borda da roda, produz uma força motriz no eixo central, trazendo assim a energia hidráulica. Outro meio que até hoje é usado em alguns lugares é os moinhos de vento. Ele possui várias lâminas que giram quando o vento sopra, que também são conectados a um eixo. É a chamada energia eólica. Além disso, foram desenvolvidos outros processos de fabricação, como os tornos. Eles possuíam partes em madeira e em ferro. O torno foi uma das mais importantes máquinas usadas na fabricação de peças. Com pedais eram feito o movimento de rotação e a ferramenta ficava na mão do operador. Depois do surgimento de máquina-ferramenta, uma das invenções que deu grande impulso às indústrias e até mesmo aos transportes foi a máquina a vapor. O fluido de trabalho é o vapor da água, sob alta pressão e temperatura. Para expressar a equivalência de força da máquina, foi então que James Watt criou a medida chamada CV, cavalo-vapor. Para que se possa fabricar peças complicadas em muita quantidade, foi preciso muito investimento. Tudo isso aconteceu por volta de 1980, com o início da industrialização. O comércio expandiu rapidamente e foi preciso ter uma produção mais rápida. O sistema artesanal foi sendo substituído por uma nova organização do trabalho. As máquinas foram tomando conta do processo produtivo e foram os primeiros esboços de fábrica, visando aumentar a produção. Por isso, as fábricas começaram a organizar a produção por seções e o trabalho passou a ser dividido entre os operários, se tornando especialistas em determinadas operações, melhorando em muitos resultados na indústria. Com a industrialização, o homem passou a utilizar novos materiais e novos processos na fabricação, e as pesquisas continuam sempre visando melhorar a qualidade e a produtividade. Processos de moldagem. A fundição é um processo de produção no corpo sólido a partir do metal em estado líquido. É necessário esperar o molde esfriar e o material se solidificar. A sintetização do pó metálico consiste na prensagem de pó metálico em moldes apropriados e aquecimento controlado. Sua vantagem é que a peça sai com o acabamento feito, a superfície sai lisa e não precisa de retorno. A injeção é utilizada na produção de peças metálicas e plásticas. A máquina injetora transforma o granulado em peças sólidas por injeção, passa por uma câmara aquecida, um embolo injeta no molde até preencher toda a cavidade e quando o molde está preenchido ele pode ser aberto e a peça retirada. A fundição sob pressão é um processo destinado à produção em larga escala e permite a obtenção de peças com formatos estruturais complexos, refinado acabamento e alta precisão dimensional. O processo consiste na injeção do metal líquido em moldes metálicos. É aplicado somente na produção de peças de pequeno porte e metais não ferrosos. Processo de conformação. A laminação é usada principalmente na indústria onde se prepara chapas e perfis de aço, alumínio, cobre, etc. São dois cilindros que comprimem e transformam o material em lâminas através da compressão. Na tefilação, o material é forçado a passar em canais convergentes cada vez mais finos, até atingir a espessura desejada. A extrusão é o processo em que um bloco de material metálico é forçado por compressão de um embolo e passa através de um orifício sob alta pressão, a fim de que sua forma seja reduzida. A estampagem é usada para cortar, dobrar e repuxar chapas. Podem ser realizadas 3 operações com uma só ferramenta ao mesmo tempo. É bastante utilizado na fabricação de muitos produtos em larga escala. Processo de junção.
A soldagem é um processo manual, semiautomático ou automático pelo qual pode-se produzir peças e equipamento, fazer manutenção ou revestimento de superfícies metálicas, podendo alterar ou não as características originais. E por último temos os processos de fabricação por corte. A fresadora é muito utilizada em operações como abrir rasgos, fazer chanfros e dentes de enganagens, e o torno para fazer peças cilíndricas e cônicas. Muitas máquinas utilizam esse processo, como as mandrilhadoras, retificadoras, furadeiras, pernas, torno CNC e fresadoras CNC. Atualmente, os maiores sistemas são o flexível de manufatura e a robótica. Operações manuais como serrar, limar e rasquetear também podem ser consideradas processos de fabricação por corte. Referente às indústrias e às novas tecnologias das fábricas atualmente, a indústria 4.0 é um novo modelo de indústria inteligente com máquinas e sistemas conectados para tomar decisões que melhoram a produtividade. Essa é, na prática, a quarta grande reviravolta no processo produtivo de produtos e gestão empresarial, sendo na atualidade a revolução da indústria 4.0. Ou seja, vemos o conceito do que é e é o processo produtivo se alterando novamente. E essa revolução já está em curso e é marcada principalmente pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. Em outras palavras, os processos industriais integram o mundo virtual e o mundo real. As principais tecnologias que entregam a indústria 4.0 são a internet das coisas, impressão 3D, manufatura híbrida, sistema de simulação, computação em nuvens, sensores e atuadores, Big Data, sistemas de conexão entre máquinas, infraestrutura de comunicação, inteligência artificial e robótica avançada. Com isso, diante dos anos 2000 para cá, onde se passa o contexto do telecurso, as indústrias evoluíram muito, não só na questão de melhorias na forma de trabalhar, como a indústria 4.0 mostra. O uso de materiais, principalmente o alumínio, nos produtos fabricados, deram um salto muito grande nas produções. Como, por exemplo, atualmente grande parte dos carros que possuem motores de alumínio busca mais conservação e diminuição de peso. Também a forma de pensar nos projetos ganha espaço nessa evolução. Outro exemplo é dos carros que usam motores 3 cilindros, um cilindro a menos do que é comum. Ou seja, houve um trabalho para que se diminuísse as peças dos motores, deixando menor, porém mais potente. Isso sem contar os motores turbo, que estão virando super comum e muito confiáveis. Tudo isso é a tecnologia fazendo seu papel, e com isso as indústrias vão a cada dia mais se aprimorando mais e mais, com novas tecnologias, novos métodos de trabalhar, novas ideias e projetos, visando sempre a qualidade do produto e seu reuso no futuro, como a utilização de materiais que não agridem tanto a natureza e que possam ser reutilizados depois.